Bom, pessoal, agora vamos mergulhar na prova de inglês, né? Marilson, os textos, quantos textos nós tivemos nessa prova? Dentro daquilo que é previsível, nós tivemos 4 textos, que é a média, que normalmente... Todos verbais, não houve nenhum texto com imagem, ou somente textos verbais? Não. Em termos comparativos com outras universidades, realmente isso aí deixou a desejar. Não houve imagens para facilitar a compreensão do texto. Não, é absoluto. Apenas o texto mesmo, na sua íntegra. E foram temas variados. Variaram nos temas? Variaram. Por exemplo? Gostei muito. Por exemplo, dos 4 textos, observe-se a bibliografia. Eu gostei que eles colocaram o texto do The Guardian, que é o britânico, The Economist, que também é britânico, e teve um outro texto que foi do The Economist, 2 textos do Economist. Então, assim, se você pega The Economist, a linguagem é muito técnica, né? Você que já teve a oportunidade de ler alguma coisa em inglês é muito técnica, mas que em absoluto dificultou. Vamos ver. O primeiro, do The Guardian, ele fala a respeito de uma questão muito interessante. Uma autora ou uma atriz faz uma crítica veemente com relação à autenticidade dos contos de Shakespeare. Ou seja, quem escreveu realmente foi Shakespeare ou foi um tal de Earl, que é o Conde de Oxford? Então ela põe em questão essa crítica a uns colegas que estão achando que os textos de Shakespeare não foram escritos por eles. Já pensou? Nosso maior dramaturgo, de repente, é um fake. É um fake. Não é verdade. Então é um texto interessante que ela faz uma crítica sobre essa teoria, né? E não há dificuldade maior. Claro que tem algumas palavras, a própria palavra dramaturgia, mas que não foi absolutamente testada. Então foi um texto de fácil acesso para o aluno, não digo fácil em termos comparativos, foi a primeira fase, mas para o aluno de um bom conhecimento razoável, ele entendeu perfeitamente. O segundo texto tratou... O segundo texto eu achei um texto assim um pouco mais... É o do The Economist texto? Esse, não, esse foi do Economist também. São 2 do Economist. Exatamente. Esse segundo texto fala a respeito de Julian Assange. Aí, a princípio, a gente vê assim, puxa, um texto político. Lá. Exatamente. O camarada que divulgou aí está sendo hoje talvez a pessoa mais procurada. É verdade. Né? Não vou dizer maldita, mas por ter colocado aí em questão, ter divulgado. A fofoca planetária. A fofoca planetária. Então, um texto bem atual, né? É verdade. Muito bom. Eu achei ele assim um pouco... Ele foge um pouco da temática principal e utiliza alguns vocábulos que realmente eles confundem um pouco o aluno. Mas se o aluno tem a noção do texto, tem a noção do que acontece, e leu o que foi coisa exatamente, o que eu falei, a leitura é importante, não é? A gente às vezes tem uma prova de inglês. É a questão da leitura, mas é uma questão de inglês, mas que é uma leitura, a bibliografia é a mesma, muda a língua e a informação, né? Mas então foi um texto que o aluno deve ter tido alguma dificuldade, mas se teve essa leitura anterior, ele com certeza não teve grandes dificuldades, certo? Ele tirou de letra esse texto. Achei interessante. E o terceiro? O terceiro texto, esse também eu achei muito interessante. Todos foram interessantes. Quando eu digo esse foi interessante, estou sendo repetitivo. Bem variados, né? Foram variados. Esse fala sobre o growing disbelief, que é a crescente descrença. Sabia você, de acordo com o texto, essa informação, que a América, ou seja, o americano, está tendo um crescimento de ateístas? Interessante, né? Continua sendo um país muito religioso, mas o texto sai citando estatisticamente que o crescimento do ateísmo nos Estados Unidos é pequeno, mas é significativo. Então isso, para um país que é um país assim tradicionalmente religioso, não deixa de ser uma forma de impacto. Perfeito. Que esse grupo de ateístas está numa crescente. Então, os grupos hoje estão preocupados, especialmente os religiosos estão preocupados com esse número, não digo alarmante, mas que paulatinamente vai se desenvolvendo, vem se tornando significativo no todo, apesar de ser minoritário. E o quarto texto? O quarto texto, esse é interessantíssimo também, né? Todos foram interessantes, não vou repetir. Hell on Wheels, quer dizer, Inferno nas Rodas. É um texto interessante pelo seguinte, porque ele aborda a mobilidade.
Os americanos estão tendo a possibilidade de utilizar agora a e-bike. É a bicicleta eletrônica. O aluno deve ter chegado facilmente, porque é um tema bastante atual. Nós estamos aqui na fase da bicicleta no pedal, da bicicleta tradicional, né, convencional, de marchas. Então, os Estados Unidos eles estão colocando agora a e-bike, a bicicleta eletrônica, e os ambientalistas são favoráveis porque praticamente, né, diminui bastante a poluição, mas não deixa de poluir. E essa utilização tem sido muito crescente. Está colocando assim, faz uma comparação com as bicicletas tradicionais, faz comparação com as motocicletas, faz comparação com as vespas, que eles chamam vespas, mas são as lambretas, as nossas lambretas, e mostra, né, a utilidade, que é mais prático você utilizar a e-bike atualmente. Não sei se esse texto teve algum cunho publicitário, mas ao mesmo tempo, aí vem a contradição. Essa utilização da e-bike é uma coisa extremamente ilegal no estado de Nova York. Olha aí, gente, 4 textos numa diversidade, não é marcante? Exatamente. Muito interessante. Quer dizer, muito o interessante. aluno teve trabalho, não é? Inevitavelmente claro. Teve trabalho. Mas, Zé Ricardo, raciocínio. É uma prova específica. Não se admite uma prova específica com um grau de dificuldade inferior a este. O aluno ele vai fazer o quê? Ele vai fazer publicidade, vai fazer jornalismo. Ele vai fazer uma série de que requer conhecimento da língua inglesa. É verdade. Então não pode ser avaliado. E dos temas. Os temas eu achei interessantíssimos. O código em língua inglesa e os temas. Eu achei interessantíssimo. Aí em qualquer código. Em qualquer código, perfeitamente. É como nós falamos anteriormente. Então, assim, para o aluno do Colégio Boa Viagem, eu tenho certeza, aqueles que realmente a gente sabe que são aí delirantes, porque era aquilo que nós falamos, foi aquilo que nós conversamos nas aulas. Olha, façam a leitura dos textos anteriores, o processo padrão é o mesmo, não modifica muito. Eu tenho certeza que no próximo ano também será. Até porque eu considero uma forma muito positiva de análise. Você analisar o inglês pelo inglês. Bacana. Ótimo, ótimo. Usei uma palavra antiga, bacana. Viu? Bacana, mas tem uma mais antiga. Sabe qual é? Formidável. É verdade. Gente, aí está a análise completa dos textos, não é? Nas suas nuances colocadas pelo nosso colega, professor Marilson. E eu espero, Marilson espera, todos nós esperamos no CBV, que vocês que fizeram a prova de inglês tenham se dado muito bem. Tchau, um abraço. Tchau.